Aviso: esta é uma história fictícia criada para entretenimento. Todos os personagens e eventos são imaginários. No Natal passado, Minha Filhadu, 11 anos, ganhou um porta-moedas de R$ 10, enquanto meus sobrinhos desembrulhavam iPads e Playstations. Meu pai olhou para ela e disse: eles se esforçam mais. Não gritei, não discuti. Apenas fui para casa e fechei a conta bancária onde depositava milhares de reais todo mês para sustentar minha família. Esta é a história de como parei de pagar para ser invisível. Meus pais deram presente de R$ 10 para minha filha e presentes de milhares para meus sobrinhos. Então fechei a conta, que pagava todas as despesas deles. Meu nome é Marina Carvalho e tenho 36 anos. Moro em São Paulo, num apartamento alugado de 2 quartos no bairro da Vila Madalena, onde as ruas têm nomes de pintores e os fins de semana cheiram a café e pão na chapa. Trabalho como contadora numa empresa de médio porte, o tipo de trabalho onde você passa o dia inteiro olhando para números que contam histórias que ninguém quer ouvir. Despesas não autorizadas, orçamentos estourados, pequenas mentiras escondidas em vírgulas e centavos. Eu gosto de números. Gosto da honestidade brutal deles. 2 mais 2 sempre será 4. Não importa quantas desculpas você invente ou quantas lágrimas você derrame. Os números não mentem. As pessoas mentem. Os números apenas revelam. Minha filha se chama Laura e tem 11 anos. Ela é o tipo de criança que passa despercebida em festas grandes, que prefere observar do que participar, que carrega um livro na mochila mesmo quando vai ao supermercado, só por precaução. Laura tem cabelos castanhos que ela insiste em prender com aqueles elásticos coloridos que vêm em pacotes de 50. E ela sempre escolhe o roxo, não sei porquê, nunca perguntei. Algumas coisas simplesmente são: eu me tornei mãe solo quando Laura tinha 2 anos. O pai dela, Rafael, ainda está presente na vida dela. Temos um acordo civilizado, quase burocrático. Ele a busca nas quintas e nos finais de semana alternados. Nunca nos desentendemos sobre dinheiro ou horários. Somos educados um com o outro do jeito que estranhos bem-intencionados são educados. Isso funciona para nós. Na minha família, sempre fui aquela que resolve as coisas. A que tem planilhas, a que responde aos e-mails, a que lembra dos aniversários. Quando minha mãe precisou de uma cirurgia de vesícula há 3 anos, fui eu quem pesquisou os médicos, comparou os planos de saúde, acompanhou nas consultas, anotou as instruções pré-operatórias em letra legível. Meu irmão Felipe apareceu no hospital com flores compradas no posto de gasolina e todo mundo achou lindo. Minha irmã Beatriz postou uma foto no Instagram com a legenda Família Tudo e conseguiu 423 curtidas. Eu trouxe a mãe para casa. Preparei as refeições pastosas que ela precisava, administrei os remédios nos horários corretos e dormi no sofá por 2 semanas para ficar perto caso ela precisasse de algo durante a noite. Ninguém postou isso no Instagram. Foi depois desse período quando finalmente voltei para minha própria casa e encontrei Laura dormindo com um desenho embaixo do travesseiro. Um desenho de mim com uma capa de super-heroína e a palavra mamãe escrita com letras tortas. Que algo dentro de mim começou a se reorganizar. Como quando você está montando um quebra-cabeça e de repente percebe que a peça que estava forçando no lugar errado, na verdade pertence a uma parte completamente diferente da imagem. Criei uma conta bancária separada. Conta corrente família, eu a chamei. Parecia oficial assim. Importante. Comecei depositando R$ 2.000 por mês, depois 3.000, às vezes mês, dependendo dos bônus no trabalho. Era para emergências familiares, eu dizia a mim mesma, para não ter que ficar fazendo contas quando alguém precisasse de ajuda. Mas as emergências começaram a se multiplicar de maneiras estranhas. Primeiro, foram as compras do mês para meus pais. Meu pai tinha se aposentado e minha mãe nunca trabalhou fora. Eles recebiam uma aposentadoria razoável, mas minha mãe tinha o hábito de suspirar ao telefone sobre o preço do leite, do pão, da carne. Então eu comecei a fazer as compras para eles. Todas as semanas Religious Cement, supermercado online, entrega aos sábados às 9 da manhã. R$ 450 em média. Às vezes 600, quando minha mãe pedia apenas algumas coisinhas extras. Depois foi a internet. Meu pai reclamava que estava lenta. O problema era que ele tinha contratado o plano mais barato possível e tentava assistir a 3 plataformas de streaming ao mesmo tempo. Eu fiz
O upgrade, R$ 280 por mês para um plano de fibra ótica que transformou a sala de estar deles numa espécie de cinema pessoal. A conta de luz veio em seguida. Minha mãe gosta da casa gelada no verão e quente no inverno. Meu pai finge que não vê as contas chegando. Eu as via. R$ 300 em janeiro, 500 em julho. Às vezes 800 em agosto, quando eles ligavam todos os aparelhos de ar-condicionado, mesmo nos cômodos vazios. Água, R$ 120. Telefone fixo que ninguém mais usa, mas minha mãe insiste em manter, R$ 65. O IPTU, que meu pai esqueceu de pagar, e acumulou multa, R$ 2.400 de uma vez. Eu pagava, sempre pagava, porque era mais fácil do que explicar. Mais fácil do que ouvir minha mãe dizer: "Mas você ganha tão bem", Marina ou meu pai comentar. "É só um puxadinho. Não custa nada para você. Não custa nada." Essa frase se tornou um mantra na minha família. Você pode fazer isso. Marina, não custa nada para você. Você pode pagar aquilo, Marina? Para você não custa nada. Como se meu dinheiro aparecesse magicamente. Como se eu não passasse 9 horas por dia no escritório com o ar-condicionado barulhento, revisando planilhas até meus olhos arderem. Como se cada real não representasse um pedaço do meu tempo, da minha energia, da minha vida. Mas o pior nem era o dinheiro. O pior eram os domingos. Eu fiz dos almoços de domingo uma tradição. Todo domingo, sem falta, minha casa se enchia de gente. Meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos. Comprei uma mesa grande de madeira de demolição, daquelas rústicas que estão na moda, com bancos longos dos dois lados. Cabiam 12 pessoas. Às vezes 13, se alguém trouxesse um amigo. Eu cozinhava. Sempre feijoada, lasanha, frango assado, costela na panela de pressão. Preparava tudo no sábado à noite, depois de colocar Laura para dormir. Levantava cedo no domingo para aquecer, finalizar, arrumar a mesa com guardanapos de tecido, que eu mesma tinha que lavar depois. Ninguém nunca se ofereceu para trazer nada além de refrigerante. E às vezes nem isso. Beatriz, minha irmã, chegava sempre atrasada, sempre com uma desculpa nova. O trânsito, o filho que não queria se arrumar, a unha que quebrou. Ela se sentava à mesa como uma rainha, aguardando ser servida, e passava a maior parte do almoço, tirando fotos da comida para postar nas redes sociais. Domingo em família. Blessed, melhor almoço do mundo. Felipe vinha com a esposa e os 2 filhos. Miguel, de 13 anos, e Pedro, de 9. Os meninos eram barulhentos, do tipo que corre dentro de casa, que grita em vez de falar, que pega as coisas sem pedir. O tipo de criança que todo mundo acha cheio de energia, mas que na verdade nunca aprendeu limites. Laura se recolhia no meu quarto durante esses almoços. Levava um livro, fechava a porta e só saía quando eu a chamava para comer. Ela se sentava na ponta da mesa, comia em silêncio e pedia licença antes de todos terminarem. Ninguém parecia notar que ela estava ali. Ou que ela tinha ido embora. Eu notava. Notava a forma como minha mãe passava a mão no cabelo de Pedro e dizia: "Esse menino é um artista. Olha só o desenho que ele fez." O desenho geralmente era um boneco de palito com uma bola. Laura desenhava paisagens inteiras, com perspectiva e sombras, e ninguém pedia para ver. Notava como meu pai dava dinheiro para Miguel comprar figurinhas. "Toma aqui, campeão, R$ 5 para você se divertir." Laura nunca recebia R$ 5. Na verdade, Laura nunca recebia nada que não fosse genérico e atrasado. No ano passado, no aniversário dela, minha mãe deu a Laura uma caixa de lápis de cor, dessas básicas do Dos Cores, que custam R$ 8 no supermercado. A caixa ainda tinha o adesivo de promoção grudado. No mesmo mês, 2 semanas depois, foi o aniversário do Pedro. Minha mãe deu a ele um videogame portátil, daqueles que custam mais de R$ 1.000. Quando Pedro abriu o presente, na nossa mesa de domingo, todo mundo aplaudiu. Pedro gritou: "Que demais, vó!" E correu para mostrar para o irmão. Laura estava sentada ao meu lado, quieta, com a caixa de lápis de cor sobre as pernas. Ela olhou para mim e sorriu. Um daqueles sorrisos pequenos que as crianças fazem quando estão tentando te convencer de que está tudo bem. Não estava tudo bem, mas eu não disse nada. Apenas coloquei minha mão sobre a dela e apertei de leve. Os anos foram passando assim. Eu pagando contas, cozinhando almoços, organizando reuniões familiares, sendo a cola que mantinha todo mundo junto. E Laura sendo esquecida. Não de propósito, talvez, mas esquecida mesmo assim. Até o Natal,
deste ano. Fomos todos para a casa dos meus pais no dia 24 de dezembro. A sala estava decorada com aquelas luzes piscantes que cansam a vista e uma árvore artificial, que minha mãe comprou em 1987 e se recusa a substituir. Havia presentes empilhados embaixo da árvore, cada um com um nome escrito numa etiqueta dourada. A distribuição dos presentes começou depois da ceia. Minha mãe fazia questão de entregar pessoalmente, um por um, anunciando o nome em voz alta como se fosse uma cerimônia. Miguel, ela chamou primeiro. Miguel rasgou o papel com entusiasmo adolescente e revelou uma caixa grande. Era um tênis de marca, daqueles que custam R$ 500 e que todos os meninos da idade dele querem. Ele nem agradeceu direito. Apenas colocou o tênis no pé ali mesmo e saiu andando pela sala para testar. Pedro ganhou um tablet novo, um iPad de verdade, com a maçã brilhando na parte de trás. Ele pulou do sofá gritando e minha cunhada teve que pedir 3 vezes para ele se acalmar. Ninguém pediu. Ele continuou gritando e pulando e tirando fotos com o tablet novo. Minha irmã ganhou um vale-presente de uma loja de roupas, R$ 500 em crédito. Ela abraçou minha mãe e disse: "Obrigada, mãe. Você é a melhor." E imediatamente começou a navegar no site da loja no celular. Felipe! Meu irmão ganhou uma ferramenta elétrica, daquelas para fazer trabalhos em casa. Ele não faz trabalhos em casa, nunca fez, mas ele sorriu e disse que ia ser muito útil, e todos concordaram que sim, seria muito útil. Mesmo, Marina, recebi um kit de canetas, 6 canetas coloridas numa embalagem plástica, do tipo que você compra em papelarias de bairro. Devem ter custado R$ 20, talvez 25. Agradeci com educação, porque é o que se faz. Então minha mãe disse: Laura. Laura estava sentada no chão, perto da árvore, observando tudo. Ela se levantou quando ouviu o nome dela. Minha mãe entregou um pacote pequeno, embrulhado em papel de presente que tinha manchas de durex, onde alguém tinha errado e tentado consertar. Laura abriu com cuidado, dobrando o papel para não rasgar. Dentro havia um porta-moedas de tecido, daqueles que você encontra em lojas de artesanato de rodoviária. Tinha um bordado tosco de uma flor e um zíper que parecia que ia quebrar se você usasse mais de 2 vezes. Laura segurou o porta-moedas e disse: "Obrigada." Vó, minha mãe respondeu: "É que você é tão difícil de comprar presente. Laura, nunca sabemos o que você gosta." E foi nesse momento que algo se rompeu dentro de mim. Não foi explosivo, não foi dramático, foi silencioso, como quando um fio se parte dentro de um aparelho e de repente ele para de funcionar sem aviso, sem barulho, sem explicação. Laura é difícil de comprar presente. Laura, que tem um quarto cheio de livros e desenhos. Laura, que passa horas montando quebra-cabeças e construindo castelos de Lego. Laura, que me mostra todo santo dia o que está interessada, o que ama, o que sonha. Laura é difícil. Mas Pedro, que grita e quebra coisas, não é difícil. Miguel, que só joga videogame e reclama de tudo, não é difícil. Olhei ao redor da sala, para as luzes piscantes, para a árvore artificial, para os presentes caros embaixo dela, para meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, para a Laura, segurando um porta-moedas de R$ 10 como se fosse um tesouro. E entendi que não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre beber. Era sobre escolher quem merece ser visto. E Laura tinha sido escolhida para ser invisível. Não discuti. Não gritei. Não fiz cena. Apenas peguei a mão de Laura e disse: "Vamos para a caça." Minha mãe protestou: "Mas a noite ainda está começando. Vamos jogar amigo secreto." Eu respondi: "Estamos cansadas." Foi um dia longo. E fomos embora. No carro, Laura ficou quieta. Ela segurava o porta-moedas no colo como se estivesse protegendo algo frágil. Eu dirigi em silêncio, as mãos apertadas no volante, tentando manter a calma. Quando chegamos em casa e fechei a porta atrás de nós, Laura finalmente falou: "Mãe, posso te perguntar uma coisa?" "Sempre." "Por que a avó não gosta de mim?" E foi aí que eu chorei. No corredor de entrada do nosso apartamento, com o casaco ainda no corpo e as chaves na mão. Chorei do jeito que a gente chora quando tá tentando ser silenciosa, mas o corpo não colabora. Laura me abraçou. Minha filha de 11 anos me abraçou e disse: "Tá, tudo bem, mãe. Eu tenho você.
Naquela noite, depois que Laura dormiu, sentei na mesa da cozinha com meu notebook. Acendi a luz do abajur que fica meio torto porque Laura bateu nele sem querer há 3 meses e nunca consertamos. Preparei um café que sabia que não deveria tomar tão tarde, mas que precisava para o que estava prestes a fazer. Abri o site do banco. Inseri minha senha. Esperei a autenticação em 2 etapas. O pequeno círculo girando na tela, enquanto eu segurava a caneca quente entre as mãos. A conta apareceu. Conta corrente família. Saldo: R$ 47.832,16. R$ 47.832,16. Rolei a página para baixo. Os pagamentos automáticos agendados estavam lá, enfileirados como soldados obedientes. Supermercado, R$ 450. Toda segunda-feira. Internet, R$ 280, dia 5 de cada mês. Luz, valor variável. Água, R$ 120, dia 10. Telefone, R$ 65, dia 15. Mais abaixo. Uma transação pendente, reserva do Réveillon, praia, R$ 8.500. Aguardando confirmação, eu tinha reservado uma casa na praia para a virada do ano. 4 quartos. Piscina, churrasqueira, a 50 metros do mar. Para toda a família. Meus pais tinham perguntado em outubro se eu poderia dar uma olhada em opções, porque eles queriam passar o Réveillon todos juntos. Uma olhada se transformou em pesquisa. Pesquisa se transformou em reserva. Reserva se transformou em eu pagando metade agora e metade em janeiro. Ninguém tinha me perguntado se eu podia pagar. Apenas assumiram. Cliquei no botão de chat do banco. Precisava fazer isso agora. Antes que a coragem desaparecesse, como costuma fazer de madrugada quando tudo parece grande demais e você pequeno demais. O atendente virtual me ofereceu opções. Cliquei em falar com um atendente humano. 3 minutos de espera. Música instrumental ruim. Depois uma voz. Boa noite, meu nome é Roberto. Como posso ajudá-la? Boa noite. Eu preciso encerrar uma conta corrente. Claro. Posso ajudá-la com isso? Poderia me confirmar alguns dados? Respondi às perguntas de segurança. CPF, data de nascimento, endereço, nome da minha mãe. Últimas transações. Sortou, Donna Marina. Veja aqui que a conta tem pagamentos automáticos programados. Gostaria de transferir loss para outra conta antes do encerramento? Não. Quero cancelar todos os pagamentos automáticos e encerrar a conta. Houve uma pausa. Aquele silêncio educado de quem está digitando, mas também pensando se deve perguntar algo. Entendido. E o saldo restante? Gostaria de transferir para qual conta? Para minha conta corrente pessoal. Perfeito. Só preciso confirmar. A conta tem uma reserva pendente de R$ 8.500. Quando essa cobrança for processada e a conta estiver fechada, ela será recusada. A senhora está ciente disso? Estou muito bem. Vou processar o encerramento. Levará 48 horas úteis para ser concluído. A senhora receberá um e-mail de confirmação. Obrigada. Posso ajudá-la com mais alguma coisa? Não. É só isso. Desliguei. Fechei o notebook, bebeu o resto do café, já frio. No silêncio do apartamento, conseguia ouvir Laura respirando no quarto ao lado. Aquela respiração profunda de criança que dorme sem preocupações porque acredita que alguém está cuidando de tudo. Só que agora estava cuidando diferente. Na manhã seguinte, dia 25 de dezembro, meu celular começou a tocar às 8h37. Era minha mãe. Marina, o supermercado não entregou a compra. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. A compra não chegou. Você esqueceu de fazer o pedido? Não. Esqueci. Cancelei. Como assim cancelou? Cancelei a assinatura. Você vai precisar fazer suas próprias compras agora. Ouvi o silêncio do outro lado. Não um silêncio vazio, um silêncio cheio. Cheio de incompreensão, de indignação, de surpresa. Marina, o que está acontecendo? Você tá bem. Tô ótima. Apenas tomei uma decisão sobre como uso meu dinheiro. Mas a gente depende dessas compras. Seu pai e eu, vocês têm renda suficiente para comprar suas próprias coisas, mãe. Sempre tiveram. Que absurdo é esse? É por causa do presente da Laura? Foi isso, ela reclamou? E ali estava a raiz de tudo. A suposição automática de que Laura era o problema. Que Laura tinha reclamado, manipulado, criado drama. Laura não reclamou de nada.
Ela nunca reclama. Esse é o problema. Marina, você tá sendo ridícula. São só presentes. Crianças não ligam para essas coisas. Não ligue mais para falar de compras ou contas. Estou encerrando a conta que usava para ajudar vocês. Todas as contas voltam para vocês agora. Você não pode fazer isso. Já fiz. Tenha um bom Natal. Mãe, desliguei. Meu celular tocou mais 17 vezes naquela manhã. Minha mãe, meu pai, Felipe, Beatriz, minha mãe de novo. Mensagens no WhatsApp Miles. Até uma mensagem no LinkedIn, pelo amor de Deus. Como se isso fosse um assunto profissional. Coloquei o telefone no silencioso e fui fazer panquecas com Laura. Ela me ajudou a bater a massa, contando as conchas de farinha em voz alta. 1, 2, 3. Mãe, coloca gotas de chocolate? Coloca todas as gotas de chocolate que você quiser. Fizemos uma pilha de panquecas absurdamente alta. Ridícula. Exagerada. Colocamos mel, frutas, chantilly de lata. Comemos até não aguentar mais. Rimos do jeito bobo que você ri quando está fazendo algo só porque quer, sem nenhuma razão, além de que é bom. Depois, assistimos filmes ruins de Natal na Netflix. Aqueles filmes previsíveis onde sempre tem neve, um príncipe secreto ou uma padaria falindo que é salva pelo poder do amor e de cookies bem feitos. Foi o melhor Natal que tivemos. Nos dias seguintes, minha família continuou tentando contato. As mensagens foram evoluindo. Dia 26. Marina, precisamos conversar sobre isso com calma. Dia 27, você está exagerando. Isso é coisa de criança. Dia 28, Felipe disse que você está sendo egoísta. Família ajuda família. Dia 29, a reserva da praia foi cancelada. Você sabia disso? Perdemos o sinal. Dia 30. Marina, seu pai está chateado. Ele não entende por que você está fazendo isso. Dia 31, é véspera de Ano Novo. Vamos deixar isso para trás e começar o ano em paz? Vem pra cá. Eu não respondi nenhuma mensagem. Na véspera de Ano Novo, eu e Laura fomos para casa de uma amiga minha do trabalho. Cláudia tem uma filha da idade de Laura e um filho de 8 anos. Elas tinham uma festa pequena, informal. Pizza, refrigerante, jogos de tabuleiro. À meia-noite, brindamos com espumante, as crianças com suco de uva em taças de vidro para se sentirem adultas. Assistimos aos fogos pela janela do apartamento dela, que tem vista para o parque. Laura segurou minha mão quando o relógio marcou 0. Feliz Ano Novo, mãe! Feliz Ano Novo, meu amor! Não tinha árvore cheia de presentes desiguais. Não tinha comparações. Não tinha ninguém sendo esquecido. E pela primeira vez em anos, eu respirei fundo sem sentir aquele peso no peito. Janeiro começou com consequências, mas não do tipo que eu esperava. No dia 3 de janeiro, recebi um e-mail da empresa que gerenciava a reserva da praia. Assunto: cancelamento confirmado, perda de sinal. Eles confirmavam o cancelamento da reserva e informavam que, de acordo com a política de cancelamento, eu perderia os R$ 8.500 já pagos como sinal. Não haveria reembolso. R$ 8.500 jogados fora. Respirei fundo, li o e-mail 3 vezes, fechei o laptop, valeu cada centavo, porque aquele dinheiro não comprou uma casa na praia, ele comprou minha liberdade. E liberdade não tem preço, tem custo. E eu estava disposta a pagar. No dia 5 de janeiro, a conta de internet dos meus pais foi suspensa. Minha mãe me ligou às 14h23. Eu sei o horário exato, porque olhei para o relógio e decidi atender. Era hora de estabelecer limites verbalmente, já que os financeiros estavam traçados. Marina, a internet caiu. Boa tarde, mãe. Como você está? A internet caiu? Ela repetiu, ignorando minha tentativa de civilidade. Seu pai está tentando assistir o jogo e não consegue. Você esqueceu de pagar? Não esqueci. Parei de pagar. Mas como vamos fazer? Vocês vão ligar para a empresa, colocar o nome de vocês na conta e pagar como todo mundo faz. Marina, não seja ridícula. Isso é mesquinharia. Por causa de um presente? E ali estava de novo, a minimização. A recusa de enxergar o real problema. Não é sobre o presente, mãe. É sobre 10 anos de eu ser o banco da família, enquanto minha filha era tratada como mobília. É sobre eu financiar uma vida confortável para vocês enquanto Laura ganhava porta-moedas de R$ 10. Você sempre foi dramática. Laura tem tudo o que precisa. Laura tem a mim. E isso deveria ser suficiente. Mas não é. É porque no final, vocês não ligam se ela tem ou não.
Vocês só ligam quando o dinheiro acaba. Minha mãe ficou em silêncio por 3 segundos. Então disse, com aquela voz fina que ela usa quando quer se fazer de vítima: Você está sendo cruel. Não, mãe. Cruel foi dar um porta-moedas para uma criança e um iPad para outra. Cruel foi esquecer o aniversário dela 3 anos seguidos. Cruel foi apagar ela das fotos do passeio em família e fingir que foi sem querer. Eu tô sendo justa. Finalmente, desliguei. Minhas mãos tremiam. Não de raiva, mas de algo parecido com alívio. Como quando você finalmente fala algo que estava entalado na garganta há tanto tempo que você já tinha esquecido como era respirar direito. Laura estava na sala, fazendo lição de casa. Ela levantou os olhos e me olhou com aquela expressão preocupada que crianças têm quando percebem que os adultos estão frágeis. Tá tudo bem, mãe? Tá sim, amor. Tá tudo ótimo. E tava. Pela primeira vez, estava. Os dias seguintes trouxeram mais ligações, mais mensagens, mais tentativas de me fazer sentir culpada. Mas algo tinha mudado em mim. Eu tinha encontrado um botão de desligar que nunca soube que existia. Beatriz me mandou uma mensagem longa no dia 8 de janeiro. Eram 11h42 da manhã. E eu estava no trabalho, revisando um relatório trimestral, quando meu celular vibrou. A mensagem dizia: Marina, sinceramente não entendo qual é o seu problema. Você sempre foi a mais certinha, a mais organizada, e agora tá agindo como uma adolescente rebelde. Família é sobre perdoar, sobre entender que cada um faz o que pode. Mamãe e papai fizeram o melhor que podiam. Ninguém é perfeito. E você tá jogando tudo fora por quê? Porque Laura ganhou um presente menor? Criança nem liga pra essas coisas. Você tá criando um problema onde não existe. E sabe o que eu acho? Acho que você está com inveja. Inveja porque Miguel e Pedro têm um pai presente, uma família estruturada. Inveja porque eu tenho um marido que me apoia. Você está sozinha e tá tentando arrastar todo mundo pro buraco com você. Isso é egoísmo puro. Mas ok, se é isso que você quer, fica aí na sua, sozinha com suas planilhas e sua amargura. Só não vem chorar depois quando precisar da família e ninguém estiver lá. Li a mensagem 3 vezes. Na primeira vez, senti raiva. Na segunda, senti tristeza. Na terceira, senti algo inesperado. Pena. Pena de Beatriz, que tinha uma vida inteira de fotos bonitas no Instagram, mas precisava atacar a própria irmã para se sentir superior. Pena de uma pessoa que confundia estrutura familiar com felicidade. Pena de alguém tão vazio por dentro que precisava encher o espaço com julgamentos sobre a vida dos outros. Respondi: Beatriz, desejo a você e sua família estruturada tudo de bom. Mas não vou mais participar de uma dinâmica onde minha filha é diminuída e eu sou o banco. Boa sorte! Bloqueei o número dela. Felipe foi o próximo. Ele apareceu no meu trabalho no dia 10 de janeiro, às 17h45, 15 minutos antes do fim do expediente. A recepcionista me ligou. Marina, tem um homem aqui dizendo que é seu irmão. Desci até a recepção. Felipe estava encostado no balcão, de braços cruzados, com aquela expressão de quem está prestes a dar uma bronca em alguém. Precisamos conversar, ele disse. Estou trabalhando. Então, vamos conversar aqui mesmo. Você virou as costas para a família. Sabe o que isso significa? Significa que você é egoísta, ingrata e mesquinha. A recepcionista fingiu estar ocupada com papéis, mas estava claramente ouvindo tudo. Felipe, se você veio até aqui para me xingar, já cumpriu sua missão. Pode ir embora, não vou a lugar nenhum até você explicar que palhaçada é essa. Mamãe tá sofrendo. Papai tá sem entender nada. E você? A queridinha. A filha perfeita. Tá se comportando como uma criança mimada. Algo dentro de mim estalou. Não de raiva. Do clareza absoluta. Quer saber, Felipe? Vou te explicar. Nos últimos 5 anos, eu gastei mais de 240 mil reais com essa família. 240 mil. Compras, contas, reformas, viagens, emergências que não eram emergências. Sabe quanto você contribuiu? 0. Sabe quanto a Beatriz contribuiu? 0. Mas eu sou egoísta, Felipe Pisco. 240 mil? Você tá inventando números. Tenho todas as planilhas. Todas. Cada transação, cada pagamento, cada transferência. Sou contadora. Lembra? Números são minha especialidade. E sabe o que mais tenho registrado? Todas as vezes que Laura foi esquecida. Todos os aniversários sem presente. Todas as fotos de família das quais ela foi excluída. Todos os abraços que foram dados aos seus filhos e negados à minha filha. Tudo.
Você está exagerando. Então me responde uma coisa. Qual é a cor favorita da Laura? Qual é o livro que ela está lendo agora? Maisie Silence. Qual é a matéria preferida dela na escola? Felipe desviou o olhar. Você não sabe. Ninguém sabe. Porque ninguém nunca perguntou. E eu tô cansada de fingir que isso é normal. Ele ficou parado por um momento. Claramente, sem saber o que dizer. Então tentou outra tática. Tudo bem. Talvez a gente tenha vacilado. Mas você tá exagerando na reação. Cortar a família inteira por causa disso? Eu não cortei ninguém. Parei de pagar contas que não são minhas. E de aceitar migalhas de respeito em troca de uma fortuna. Se isso parece um corte pra você, o problema não é meu. Marina, preciso voltar ao trabalho. Você sabe onde é a saída. Voltei para minha sala sem olhar para trás. Minhas mãos estavam tremendo de novo. Mas, dessa vez, tinha um sorriso pequeno no meu rosto. Naquela noite, quando cheguei em casa, Laura estava na sala desenhando. Ela tinha espalhado lápis de cor por toda a mesa. Não os 12 lápis básicos que minha mãe tinha dado. Um estoio novo, completo, de 72 cores que eu tinha comprado no dia 2 de janeiro. Com o dinheiro que normalmente gastaria em compras de supermercado para meus pais. Mãe, olha o que eu fiz. Era um desenho de nós duas, sentadas à mesa da cozinha, com panquecas e chocolate. Embaixo, com letra caprichada, estava escrito: Minha família. Minha família. 2 pessoas. Uma mesa. Nenhuma obrigação além do amor. Abracei Laura e chorei. Mas dessa vez foi diferente. Não era choro de tristeza ou frustração. Era choro de libertação. As semanas seguintes foram estranhas. O silêncio da minha família era ensurdecedor. Ninguém ligava. Ninguém mandava mensagem. Era como se eu tivesse sido apagada. E sabe de uma coisa? Estava tudo bem. Porque, pela primeira vez em anos, eu tinha tempo. Tempo para levar Laura ao cinema no meio da semana. Tempo para cozinhar receitas novas que a gente encontrava no YouTube. Tempo para sentar e conversar sobre o dia dela sem estar pensando em qual conta vencia amanhã ou quem precisava de dinheiro emprestado. Descobri que Laura gostava de astronomia. Ela me mostrou um aplicativo onde você aponta o celular para o céu e ele identifica as constelações. Passamos uma noite inteira na varanda, procurando estrelas. Descobri que ela queria aprender a tocar o ukulele. Compramos um no Mercado Livre. Era pequeno, barato, desafinado, mas era dela. E ela praticava todo dia até os dedos doerem. Descobri que ela tinha um talento absurdo para matemática. Não porque as notas fossem boas, eu sempre soube disso, mas porque ela realmente amava. Ela resolvia problemas de lógica por diversão. Por diversão. Descobri minha filha. E ela descobriu uma mãe que não estava permanentemente estressada, cansada e esvaziada. Em fevereiro aconteceu algo inesperado. Meu pai apareceu na minha porta, sozinho. Era uma terça-feira à noite. Por volta das 20 horas, Laura já estava de pijama escovando os dentes. Abri a porta e ele estava lá, com as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Oi, Marina. Oi, pai. Posso entrar? Pensei em dizer não. Pensei em fechar a porta. Mas tinha algo diferente nele. Algo menor, mais frágil. Pode. Ele entrou e ficou de pé na sala, sem saber onde sentar, como se fosse a primeira vez que visitava minha casa. Laura saiu do banheiro e parou ao ver o avô. Oi, vô. Oi, Laura. Ele olhou para ela como se estivesse realmente vendo. Você tá maior. Cresci 3 centímetros desde o ano passado. 3 centímetros é bastante. Houve um silêncio estranho. Vou terminar minha lição? Laura disse, e foi para o quarto. Meu pai sentou no sofá. Eu sentei na poltrona em frente. A distância entre nós parecia maior do que os 3 metros reais. Sua mãe não sabe que estou aqui, ele começou. Imaginei. Vim porque preciso te dizer algumas coisas. E preciso te perguntar outras. Esperei. Você disse pro Felipe que gastou 240 mil reais com a gente nos últimos 5 anos. Isso é verdade. Eu não sabia. Juro que não sabia que era tanto. Você sabia que não pagava as próprias contas. Pai, você sabia que as compras apareciam sem você pedir. Você sabia que a internet melhorou sem você fazer nada. Sabia do tudo. Só não quis somar. Ele baixou a cabeça. Você está certa. Essas 3 palavras me pegaram de surpresa. Nós nos acostumamos. Com você resolvendo tudo. Com você sendo o porto seguro. E foi mais fácil aceitar do que perguntar se você estava bem. Se podia. Se deveria. E Laura,
Perguntei. Vocês também se acostumaram a ignorar ela? Ele respirou fundo. Laura sempre foi tão quieta, tão fácil. Ela nunca pedia nada, nunca reclamava. Os meninos, o Miguel e o Pedro, eles são barulhentos, exigentes. É impossível ignorá-los. E sua irmã e seu irmão sempre estavam pedindo coisas para eles, sempre falando sobre conquistas, sobre problemas. Laura era invisível. Não porque quiséssemos, mas porque ela não forçava a gente a ver. Não era trabalho dela forçar vocês a enxergá-la, pai. Era trabalho de vocês prestar atenção. Eu sei. Ele esfregou o rosto com as mãos. Marina, eu vim aqui para me desculpar. Não sei se você vai aceitar. Não sei se eu aceitaria no seu lugar. Mas preciso tentar desculpas por quê? Exatamente. Por ter te usado, por ter tratado Laura como menos importante, por ter deixado que sua mãe ditasse quem merecia o quê? Por ter sido um covarde que preferiu a paz falsa fazer o que era certo. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria aceitar a desculpa, jogar tudo para baixo do tapete, voltar a alguma versão do normal, mas tinha outra parte, maior, mais forte, que sabia que isso não seria suficiente. Pai, eu aceito suas desculpas, mas aceitar não significa esquecer. Não significa voltar atrás. Eu entendo. Vocês vão precisar aprender a viver sem meu dinheiro. E vão precisar aprender quem é Laura se quiserem fazer parte da vida dela. Não porque eu estou forçando, mas porque é o certo. Ele assentiu. Posso perguntar. Qual é a cor favorita dela? Sorri sem querer. Roxo. Sempre foi. Ela escolhe tudo roxo. Elástico de cabelo, mochila, capa de caderno. Como vocês nunca perceberam? Porque nunca olhamos de verdade. Ele ficou mais alguns minutos. Não falamos muito mais. Quando foi embora, me abraçou. Um abraço rápido, meio sem jeito, mas real. Eu te amo, Marina. E eu sinto muito. Eu também te amo, pai. Fechei a porta e encostei nela. Laura saiu do quarto. Escutou tudo? Perguntei. Um pouco. E o que você achou? Ela pensou por um momento. Acho que ele está triste de verdade. Também acho. Mas tristeza não apaga o que aconteceu, né? Abracei minha filha. Não, meu amor. Não apaga. Nos meses seguintes, meu pai começou a aparecer. Sozinho. Sempre. Uma vez por semana, às vezes duas. Ele trazia coisas pequenas para Laura. Um livro sobre constelações. Um quebra-cabeça de 1000 peças. Uma revista sobre animais marinhos, porque ele tinha lembrado que ela gostava dessas coisas. Ela não gostava especialmente, mas o esforço era notável. Ele perguntava sobre a escola dela, sobre os desenhos, sobre o ukulele. No começo, Laura respondia com monossílabos. Com o tempo, foi se abrindo. Minha mãe não veio, nenhuma vez. Beatriz também não. Mas em março, recebi um e-mail dela. Não um pedido de desculpas. Algo diferente o assunto era, para sua informação, o corpo do e-mail dizia: Marina, não estou escrevendo para me desculpar porque ainda acho que você exagerou. Mas aconteceu uma coisa que achei que você deveria saber. Semana passada, Pedro perguntou onde estava a tia Marina. Ele disse que sentia falta das suas comidas e dos passeios que você organizava. Eu disse que você estava ocupada. Ele me olhou com aquela cara que criança faz quando sabe que adulto está mentindo e disse: ou a gente fez alguma coisa errada e ela não quer mais vir. Não soube o que responder. E isso me fez pensar, não sobre dinheiro, mas sobre outras coisas. Sobre como a gente talvez tenha feito Pedro e Miguel acharem que amor se mede em presentes caros. Sobre como a gente ensinou que gritar mais alto significa receber mais atenção. Não sei se isso muda alguma coisa entre a gente, mas achei que devia dizer. Não respondi o e-mail, mas salvei ele. Felipe nunca entrou em contato, nem para pedir desculpas, nem para atacar mais. Simplesmente desapareceu da minha vida como se eu nunca tivesse existido. E sabe de uma coisa? Também estava tudo bem. Em abril, no aniversário de 12 anos da Laura, fizemos uma festa pequena. Convidamos 6 amigas dela da escola, minha amiga Cláudia e a filha dela, e meu pai. Meu pai apareceu com um presente embrulhado. Não era grande, não era caro, mas quando Laura abriu, seus olhos brilharam. Era um kit de astronomia amadora, com um telescópio pequeno, um mapa estelar
e um diário para registrar observações. Pensei que você poderia gostar, ele disse, quase tímido. Eu amei, vô. Sério, muito obrigada. Ela o abraçou, um abraço real, longo, apertado, e eu vi meu pai fechar os olhos e segurar minha filha como se estivesse segurando algo precioso que ele tinha quase perdido. Mais tarde, quando as meninas estavam no quarto dela ouvindo música e rindo daquele jeito alto que pré-adolescentes riem, meu pai e eu ficamos na cozinha, lavando louça. Obrigada por ter vindo, eu disse. Obrigado por ter me convidado. Ficamos em silêncio por um momento, eu lavando e ele secando, num ritmo que era quase confortável. Sua mãe perguntou sobre a festa, ele disse finalmente. E? O que você disse? Disse que não era meu lugar convidá-la, que isso era entre vocês duas. E como ela reagiu? Com raiva, mas também, eu acho que com tristeza. Acho que ela tá começando a entender o que perdeu. Pai, ela não perdeu nada. Ela escolheu. Eu sei. Mas escolhas têm consequências. E ela está vivendo essas consequências agora. Não disse nada, porque não havia nada a dizer. Em junho, exatamente 6 meses depois do Natal que mudou tudo, recebi uma carta. Hello, manuscrita. Era da minha mãe. Pensei em não abrir. Pensei em jogar fora. Mas a curiosidade venceu. A carta dizia a Marina: não sou boa com palavras como você é. Nunca fui. Mas preciso tentar. Seu pai me contou sobre a festa da Laura. Ele me mostrou fotos. Ela tá tão grande, tão bonita, tão feliz, e eu não estava lá. Fiquei com raiva quando você cortou a gente da sua vida. Achei que você estava sendo dramática, vingativa, cruel. Falei mal de você para todo mundo que quis ouvir. Pintei você como a filha ingrata que abandonou os pais. Mas nos últimos meses, sozinha nesta casa, percebendo que as contas chegam e eu tenho que pagá-las. Que a comida acaba e eu tenho que ir ao mercado, que os problemas surgem e eu tenho que resolvê-los. Eu percebi algo. Percebi quanto trabalho você tinha, quanto esforço você fazia e quanto pouco eu agradecia. PureQ, percebi que você está certa sobre Laura. Encontrei umas fotos antigas outro dia, de vários natais, vários aniversários, e em todas elas, Laura está num canto peiquena, quieta, invisível. E eu nem notava. Comparei os presentes na minha cabeça. O que demos a Miguel, a Pedro e o que demos a Laura. E a diferença é gritante. Não só em valor, mas em atenção, em pensamento, em amor. Eu te devo um pedido de desculpas que palavras não vão consertar. Te devo anos de reconhecimento. Te devo respeito que nunca demonstrei. E devo a Laura algo que não sei se posso dar mais. A chance de com Hecla do Verdei. Não estou pedindo para você perdoar. Não estou pedindo para voltarmos a ser como éramos. Porque sei que era errado. Estou só pedindo para você saber que eu entendi. Tarde demais, talvez, mas entendi. Com amor mesmo que mal demonstrado, mãe lia a carta 3 vezes. Na primeira, com raiva. Na segunda, com tristeza. Na terceira, com algo parecido com aceitação. Mostrei para Laura, porque isso envolvia ela também. E ela tinha direito de saber. Laura leu em silêncio. Quando terminou, dobrou a carta cuidadosamente e me devolveu. O que você acha? Perguntei. Acho que ela está aprendendo. Tipo quando a gente erra num jogo e tem que começar de novo, e você quer dar uma chance para ela começar de novo. Laura pensou por um longo tempo. Então disse: não sei, mãe. Acho que depende. Depende do quê? Depende se ela vai realmente mudar ou se ela só tá com medo de ficar sozinha. Minha filha de 12 anos tinha uma sabedoria que eu ainda estava aprendendo. Escrevi uma resposta à minha mãe. Curta, direta. Mãe, recebi sua carta. Agradeço pela honestidade. Mas entender não é suficiente. Mudança é. Se você realmente quer fazer parte da vida da Laura, vai ter que provar. Não com presentes caros, não com grandes gestos, mas com pequenas atenções constantes. Com perguntas sinceras sobre quem ela é, com presença real. Não estou fechando a porta, mas também não vou abri-la completamente. Você vai ter que construir uma ponte tiolo por tiolo. Se quiser começar, comece simples. Me liga e pergunta qual é o livro favorito da sua neta. E escuta a resposta de verdade. Marina, 3 semanas depois, meu telefone tocou. Era minha mãe. Oi, Marina. Oi, mãe. Silêncio desconfortável.
Eu queria perguntar, qual é o livro favorito da Laura? Sorri sem querer. No momento é Percy Jackson e O Ladrão de Raios. É sobre mitologia grega? Mitologia grega? Não sabia que ela gostava disso. Tem muita coisa que você não sabe, mãe. Mas pode aprender, se quiser. Eu quero. Não foi um final feliz instantâneo. Não foi um abraço emotivo com música de fundo. Foi apenas um começo pequeno. Hesitante. Fragile. Minha mãe começou a ligar uma vez por semana. No início, as conversas eram estranhas, forçadas. Ela perguntava coisas genéricas. Como está a escola? Tudo bem. Está comendo direito? Mas com o tempo, as perguntas foram ficando mais específicas. A Laura terminou aquele livro? Como foi a apresentação de ciências? Ela ainda está tocando ukulele? Em agosto, 7 meses depois do Natal do Porta-Moedas, minha mãe perguntou se podia visitar. Só ela. Sem meu pai, sem meus irmãos, só ela. Posso levar algo? Ela perguntou, você mesma já é suficiente, mãe. Ela chegou num sábado à tarde. Tocou a campainha com aquela timidez de quem não sabe se vai ser bem-vinda. Laura abriu a porta. Houve um momento de silêncio. Minha mãe olhando para minha filha olhando para minha mãe. Oi, vó. Oi, Laura. Você tá tão grande? É, cresci. Minha mãe tinha uma sacola na mão. Ela ofereceu para Laura, quase com medo. Trouxe uma coisa para você. Não é nada muito caro, mas eu espero que você goste. Laura abriu a sacola. Dentro havia um exemplar de O Mar de Monstros, o segundo livro da série Percy Jackson, e junto, um marcador de páginas roxo, artesanal, com uma coruja bordada. Seu avô me disse que você terminou o primeiro livro, e sua mãe me disse que roxo é sua cor favorita. Então, eu mesma fiz o marcador, não ficou muito bom, mas ficou lindo, vó. Laura segurou o marcador com cuidado, como se fosse algo precioso. Muito obrigada. Vi lágrimas nos olhos da minha mãe. Ela as enxugou rapidamente. Posso te dar um abraço? Laura hesitou. Depois, assentiu. Foi um abraço estranho, meio duro, meio sem jeito, mas foi real. Tomamos chá. Minha mãe perguntou sobre as constelações que Laura tinha observado, sobre as músicas que ela estava aprendendo no ukulele, sobre os desenhos novos. E ela escutou sem olhar para o celular, sem mudar de assunto, sem comparar com nenhum outro neto. Quando minha mãe foi embora, 3 horas depois, Laura veio até mim. Mãe, sim, acho que a avó tá tentando. Também acho. Isso significa que a gente vai voltar até almoço de domingo com todo mundo? Não, eu sei. Amor, acho que cada pessoa vai ter que decidir se quer tentar, e a gente decide se quer aceitar. Não volta a ser como era. Talvez seja algo novo. Novo pode ser bom. Pode. Mas também pode não ser. E se não for, a gente tem a nossa mesa, a nossa família. E isso sempre vai ser o suficiente. Laura me abraçou. A gente é uma boa família, só nós duas. A melhor família hoje é dezembro de novo. Quase um ano desde o Natal do Porta-Moedas. Quase um ano desde que fechei aquela conta bancária. Desde que escolhi minha filha acima de uma falsa harmonia familiar. Meu relacionamento com minha família não voltou ao que era. Nem vai voltar. Mas existe algo novo se formando. Algo mais honesto, mais real, mais frágil, mas também mais verdadeiro. Meu pai vem jantar uma vez por semana. Ele e Laura jogam xadrez. Ela tá ensinando ele a jogar. Na verdade, porque ele nunca aprendeu direito. É engraçado ver um homem de 67 anos concentrado como uma criança tentando entender o movimento do cavalo. Minha mãe liga 2 vezes por semana. As conversas ainda são um pouco desajeitadas, mas ela tá tentando. Ela fez aulas de crochê e tá fazendo um cachecol roxo pra Laura. Tá horrível, torto, cheio de falhas, mas é feito com atenção. E isso significa algo. Beatriz mandou mensagem no mês passado. Curta. Os meninos perguntaram se podem visitar você e a Laura um dia desses, sem pressão. Quando você quiser. Ainda não respondi. Ainda não sei se vou. Mas não bloqueei o número. E isso já é algo. Felipe continua ausente. E tá tudo bem. Algumas pontes queimam completamente. E você aprende a viver com rios que não pode mais atravessar. A conta bancária permanece fechada. Eu redirecionei aquele dinheiro. Parte vai para a educação da Laura. Parte vai para um fundo de emergência real. E parte, pela primeira vez na minha vida, menos vai para coisas que eu quero. Cursos online livros.
Um fim de semana ocasional em algum lugar bonito. Só nós duas. Aprendi que estabelecer limites não é egoísmo, é autopreservação. É dignidade. É ensinar para minha filha que ela não precisa se diminuir para caber nos espaços das outras pessoas. Que ela pode ser completa, inteira, e isso ser mais do que suficiente. Aprendi que família não é sobre sangue ou obrigação. É sobre quem aparece, quem fica, quem vê você de verdade e escolhe te amar assim mesmo. Aprendi que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é dizer não. E continuar dizendo não. Até que as pessoas entendam que você é uma pessoa, não uma função, não um banco, não uma solução, não um plano B. Aprendi que minha filha estava me observando o tempo todo aprendendo, absorvendo, e, quando eu finalmente escolhi a mim mesma, escolhi ela, eu estava ensinando a lição mais importante, que ela também pode se escolher sempre, ontem à noite. Laura e eu estávamos na cozinha fazendo brigadeiros para levar na festa da escola dela. As mãos sujas de chocolate, rindo de alguma piada interna que só nós duas entendemos. Ela parou, de repente, me olhou e disse: Mãe, você é feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Sou, amor. Por quê? É que você sorri mais agora. Tipo, sorri de verdade. Seus olhos brilham mais. É mesmo? E, sabe, o que mais? Que eu também sou mais feliz agora. Eu gostava dos almoços, às vezes, da comida e tal, mas eu gosto muito mais de ser só nós duas. De você não estar sempre estressada, de a gente poder fazer coisas sem ter que se preocupar com um monte de gente. Abracei. Minha filha com as mãos ainda sujas de chocolate. Eu também, meu amor, eu também. Naquela noite, depois de Laura dormir, sentei na mesa da cozinha. A mesma mesa onde, um ano atrás, eu tinha fechado uma conta bancária e fechado um capítulo da minha vida. Abri meu notebook e comecei a escrever. Não um relatório de trabalho. Não uma planilha. Mas esta história, minha história. Porque talvez alguém em algum lugar precise ler isto. Alguém que está preso na mesma armadilha que eu estava. Alguém que está pagando, literal e figurativamente, por uma sensação de pertencimento que na verdade é só exaustão disfarçada de amor. E eu quero que essa pessoa saiba voca pode ser. Você pode escolher diferente. Você pode construir uma mesa menor, mas mais verdadeira. E nessa mesa, todo mundo que senta é visto. Todo mundo importa, todo mundo tem voz. Não vai ser fácil. Vão te chamar de egoísta, de cruel, de louca. Vão tentar te fazer sentir culpa. Vão dizer que família é para sempre, que você está exagerando, que é só um presente, só uma conta, só mais uma coisinha. Mas não é só. Nunca foi só. É sobre respeito, é sobre dignidade, é sobre ensinar as pessoas ao seu redor que você tem valor. E que seu filho tem valor. E que esse valor não é negociável feito ao notebook. Olhei ao redor da minha cozinha pequena. A mesa que balança, a geladeira com desenhos da Laura, o calendário com apenas nossos 2 compromissos. E sorri, porque esta é minha vida agora. Menor em algumas medidas, mas infinitamente maior nas que realmente importam. A mesa que escolhi tem só 2 lugares, mas nesses 2 lugares há mais amor verdadeiro do que em todas as mesas grandes que deixei para trás. E isso, finalmente, é suficiente. Se você está ouvindo essa história e algo dentro de você se agitou, preste atenção. Talvez você seja a Marina da sua família. Talvez você seja a pessoa que paga, que organiza, que resolve e que nunca é realmente vista. Marina levou 10 anos e 240 mil reais para aprender algo que deveria ser óbvio. Você não pode comprar respeito. Não pode financiar reconhecimento. Não pode pagar para que as pessoas te amem do jeito que você merece. E quando você finalmente para de tentar, 2 coisas acontecem. Algumas pessoas saem da sua vida. E as certas permanecem, mas de forma diferente, menos mais honesta, mais real, mais verdadeira. A mesa de Marina ficou menor, mas infinitamente mais digna. Porque no final, não se trata de quantas pessoas sentam à sua mesa. Se trata de quantas realmente te veem sentada ali.